Outubro foi bastante agitado no mundo da Fórmula E, né? O finalzinho de outubro, aí no dia 31, aconteceu um evento na cidade de São Paulo da Fórmula E, que contou com a presença de autoridades locais, do Alberto Longo, que é o cofundador da Fórmula E, e também dos pilotos Lucas de Grassi e Sérgio Sete Câmara. O evento reuniu a imprensa e alguns convidados, e a ideia era falar dos planos para o EPIX do próximo ano, divulgar o EPIX de São Paulo, que acontece no dia 16 de março no Sambódromo do AMB. Também nesse mesmo dia abriu a venda geral dos ingressos para o evento. O Entre Fórmulas esteve presente nessa coletiva e aqui nesse vídeo vocês vão conferir o que os pilotos falaram, como é que foi a coletiva, e também algumas coisas em relação ao evento do próximo ano. Uma semana antes, né, dias antes de acontecer esse evento na cidade de São Paulo, do dia 23 ao dia 27 de outubro, aconteceu a pré-temporada da Fórmula E lá em Valência, como a gente já está acostumado, né, que acontece. Esse ano foi um pouquinho mais cedo, né, a pré-temporada aconteceu em outubro. A gente viu a Jaguar dominar os 3 dias de teste que aconteceu em pista, e um assunto que foi muito comentado nas páginas dedicadas a automobilismo, né, foi um incêndio que aconteceu na terça-feira no box da WAE, ou da WAE, que é a fornecedora de baterias aí da Fórmula E. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como é que foi a pré-temporada, falar o que foi esse incidente, né? E também entender aí o que os principais acontecimentos da pré-temporada, lembrando que tem todo esse conteúdo no site para vocês conferirem na íntegra o que aconteceu, mas nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho mais um apanhado geral do que aconteceu aí na pré-temporada. São Paulo, E3! Well, it is all action stations then as we get ready to go racing here. Lights out and we're underway. Down the inside. We've got moves being made here as well. Up the inside. Coming down the inside, that's going to be really tight. I think he can hold on here. Across the line comes Mitch Evans to win. No evento que aconteceu no dia 31 de outubro na Prefeitura de São Paulo, que teve a presença de autoridades locais, dos pilotos, do Alberto Longo, foi falado muito sobre as questões de mobilidade elétrica que eles pretendem colocar na cidade de São Paulo, e também foi falado sobre o evento do próximo ano. A gente sabe que esse evento, essa primeira experiência da Fórmula E em São Paulo, teve muitos problemas na parte de organização, né, do evento, teve muita reclamação na parte de alimentação, na parte de organização dos setores, e a Fórmula E está ciente disso, né? A categoria viu os comentários nas redes sociais, e a Fórmula E, ela manda para todo mundo que compra ingresso, né? Acho que grande parte do que compra ingresso recebe no seu e-mail, dias depois da etapa, um formulário, um questionário para você falar sobre a sua experiência no evento. E eles levam em consideração tudo isso, né? Então, a expectativa é que os erros que aconteceram esse ano não se repitam no ano que vem. Então, não trabalho na organização, tá? Não sei detalhes de organização do evento do EPIX de São Paulo, mas até onde se sabe, provavelmente vai mudar as empresas que ficaram responsáveis pela parte de organização do evento, né? E já dá para perceber uma mudança, porque a plataforma de venda de ingressos do EPIX de São Paulo do próximo ano já não é mais a mesma desse ano, né? Nessa primeira edição que aconteceu aqui em 2023, a venda dos ingressos foram feitas pelo site da Eventim, e esse ano está sendo feita aí para o próximo ano, né? A venda está sendo feita pela Eleven Tickets, então a gente já vê uma mudança aí. Então acredito que vai acontecer uma mudança geral na organização do evento do ano que vem, porque a gente sabe que esse tipo de coisa não pode acontecer num evento dessa magnitude, ainda mais a Fórmula E, que está tentando, né, conquistar mais fãs, tentando trazer mais pessoas para a categoria. Então, ter um evento bem organizado, bem planejado, faz toda a diferença. E eu realmente espero que a experiência do próximo ano seja positiva, seja boa para as pessoas que vão, né? Eu vou como imprensa, mas muitos dos meus amigos e várias pessoas que eu conheço que amam a categoria vão como público, né? Eu andei no evento, eu vi o que aconteceu. Para a parte de imprensa, estava muito bom, mas para o público pecou bastante. Então eu realmente espero que a categoria possa ajustar todos os problemas que aconteceram para que não se repitam mais e que as pessoas possam ter uma boa experiência, né, durante o EPIX de São Paulo. Durante a coletiva, né, lá no evento, primeiro teve uma coletiva geral com os pilotos, eles responderam perguntas que foram feitas
das pessoas ali na coletiva. E depois, tanto o Lucas de Graça quanto o Sérgio Sete Câmara conversaram com jornalistas ali presentes, né? O Entre Fórmulas teve a oportunidade ali de falar com os pilotos e trazer um pouco do depoimento deles em relação às expectativas para a corrida do ano que vem. E você confere agora um pouquinho do que o Lucas de Graça e do que o Sérgio Sete Câmara falaram lá nesse evento. Olha, a minha principal motivação na Fórmula E é poder fazer o automobilismo, que é algo que eu amo, gosto da competição, e ao mesmo tempo desenvolver tecnologias que realmente vão fazer diferença para o planeta e para a sociedade. Então, assim, é a primeira vez que a Fórmula E tem sido uma jornada muito interessante desse comparativo entre tecnologias que vão transformar o planeta e uma corrida em alta velocidade, que é muito legal, que eu divido e que consigo realizar meu sonho de correr, de ser um profissional de automobilismo. Você tendo essas duas motivações, sem dúvida, é algo muito especial. Eu não teria a chance de fosse a Fórmula E. A tecnologia de recarga rápida que a gente usa hoje na Fórmula E, ela é de 600 kW. O que significa isso? Significa que para um carro convencional de rua, quando isso chegar nos postos de recarga, você vai carregar 100% da sua bateria em 6 minutos. Então, assim, praticamente acaba essa história que o carro elétrico vai ser lento para recarregar. Então, essa tecnologia está sendo testada na Fórmula E e daqui a alguns anos vai estar disponível. Então, é muito interessante usar a Fórmula E como laboratório de desenvolvimento, testar o que pode dar certo. Até teve uma bateria que pegou fogo e tal. Mas a gente resolve esse problema e daí quando vier para as ruas, vier para o produto comercial, está já resolvido e pronto para o uso. Então, primeiro eu queria saber as suas impressões do carro depois dos testes de Valência. Você teve alguns problemas nas sessões, mas quais foram suas impressões gerais do carro para a temporada? Olha, o carro continua, a parte de carro, sinceramente mudou um pouco. Tô com um uniforme novo e tal, mas é parte mais de adesivagem e marca da equipe. O carro, a homologação é a mesma, tudo segue igual. Então foi um teste onde a gente testou alguns detalhes, não foi um teste assim, testar grandes coisas, até porque o regulamento não permite, sabe? No ano que vem já é outra história, aí sim a equipe consegue refazer o motor e tudo mais. Mas é uma temporada que eu acho que vai trazer novidades na parte de circuito, por exemplo, correr em Tóquio, voltar a correr na China, o campeonato não corre lá desde a pandemia. Acho que a etapa da Itália vai mudar o circuito. Então tem novidade assim, tem novidades, mas não com relação ao carro. E quais as suas expectativas para essas corridas que entraram para o calendário, que estão retornando também? E também para o EPRIX de São Paulo, agora que já está mais adaptado ao carro dessa nova geração? Olha, as corridas que eu estou mais animado, eu diria que é São Paulo, que é a corrida aqui em casa, e também a corrida de Tóquio, porque correr em Tóquio deve ser especial. Eu acredito que nenhum outro campeonato de expressão correu em Tóquio, deve ser uma primeira vez. Então estou bem animado para essas duas. E para encerrar, você falou sobre a questão de novo nome da equipe, ser mais questão de adesivagem, mas a NIO, e agora é RT, né, é uma equipe que há muito tempo se fala que se espera bastante que ela consiga evoluir. Então, para os próximos anos, o que você espera em relação à progressão da equipe mesmo? Olha, ela tem que... depende muito dos parceiros que ela encontrar. Então, porque é um esporte que requer recurso, então vai depender do orçamento da equipe. É sempre assim, você pode ter o talento que quiser dentro da equipe, se não tiver orçamento, o carro vai acabar não sendo competitivo. Então, quais marcas vão estar junto com a gente, quanto que elas vão estar investindo, isso sim, na minha opinião, vai ditar o carro que a gente vai ter no futuro. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham na equipe são muito boas, muitas vezes a gente precisa de mais delas, ou mais recursos para fazer um teste, levar o carro no dinamômetro e tudo mais. Mas se a gente encontrar esse recurso, a equipe tem tudo para crescer. E bora pra pré-temporada? Pré-temporada foi bem agitada. Foi muito interessante porque essa foi a primeira pré-temporada que a Fórmula E liberou para que cada equipe pudesse levar pilotos novatos. Então, esses pilotos novatos podiam correr em algumas sessões ali, menos na simulação de corrida, mas eles poderiam correr em qualquer sessão que as equipes colocassem, né? Então, teve algumas sessões que teve uma mescla de pilotos novatos com os pilotos já titulares do grid, que foi muito legal. A Porsche, inclusive, levou a piloto de desenvolvimento de simulador deles para participar, então ela fez a estreia em pista, que foi a Gabriela Dilkova,
No site do Entre Fórmulas tem mais detalhes sobre isso, mas foi bem legal, né? O Zayn Maloney estava presente, que corre na Fórmula 2, ele correu pela Andretti, a McLaren levou o Taylor Barnard, que corre na Fórmula 3, para participar. Então foi bem legal ter a presença dos pilotos novatos durante estes testes, né? O teste aconteceu do dia 23 ao dia 27, sendo que assim, no dia 23, na segunda-feira, não teve ação de pista. Foi o Media Day, foi o dia que os pilotos tiraram fotos oficiais e gravaram também o vídeo para o tema de abertura da próxima temporada, né? Que todo ano eles regravam os vídeos que são exibidos ali no tema de abertura da temporada. Então eles ficaram praticamente todo dia de segunda-feira fazendo isso. Não só as coisas para Fórmula E, mas também fotos oficiais da equipe, algumas outras filmagens. E foi a partir da terça-feira que a ação na pista começou. Na terça-feira, os pilotos foram fazer suas voltas rápidas. Geralmente, na pré-temporada, cada um deles está fazendo uma coisa, né? Os engenheiros coletam muitos dados, né? Então, o momento em que eles fazem volta rápida diverge bastante. Mas as sessões na Fórmula E geralmente funcionam da seguinte forma: você tem 3 horas de ação na pista de manhã e 3 horas de ação na pista à tarde. Só que na terça-feira a gente teve um problema, né? Um incêndio lá na garagem do WAE. Eu já vou trazer sobre esse assunto, mas acabou que não aconteceu a sessão da tarde e quarta-feira a sessão foi suspensa também. Mas eu já vou falar um pouquinho mais de detalhe sobre isso, né? Na primeira hora da sessão da manhã dos testes, a gente teve a presença dos pilotos. O Zayn Maloney entrou na pista pela Andretti, o Robert Schwartzman entrou pela DS Penske, teve o Luca Ghiotto e também o Victor Martins correndo pela Nissan e o Taylor Barnard correu pela McLaren, né? Teve outros novatos que correram nos outros dias, mas na terça-feira foram esses pilotos que entraram em pista, né? Os primeiros pilotos a marca tempo, né? Marca tempo de volta, foi a dupla da Mahindra, o Eduardo Mortada e o Nick De Vries, mas depois deles outros pilotos começaram a marcar tempo, né? Geralmente os tempos estavam em volta de 1 minuto 29, 1 minuto 28, né? O Jake Hughes da McLaren foi o primeiro que conseguiu abaixar, fazer voltas abaixo de 1,28. E conforme foi passando o tempo, esses números foram baixando, né? Os pilotos foram diminuindo essas marcas até chegar na marca correr abaixo de 1,25, né? Porque na pré-temporada anterior eles estavam correndo nessa marca aí de 1 minuto 25, né? Na primeira hora do teste, a gente viu muita disputa ali em questão dos mais rápidos, né? Entre a Porsche e entre a Jaguar. A gente viu também, eu tô olhando pro lado aqui porque tô tentando bater os tempos, porque não vou lembrar de cabeça, tá? Os tempos, então tem uma colinha aqui do meu lado. Lembrando que vocês podem conferir todos os detalhes no site do Entre Fórmulas. Tem texto sobre todos os dias de ação de pista lá no site do Entre Fórmulas. Mas o Pascal Wehrlein liderou, né? Foi o primeiro a baixar o tempo ali para casa de 1,25. Ele liderou, seguido do companheiro de equipe dele, o Antônio Félix da Costa, e o Nick Cassidy. Depois disso, a gente viu a Abit Cupra aparecer com o Nico Miller. O Nico Miller brigou muito ali pelas primeiras posições. O de Graça também assumiu essa primeira posição. E foi rolando o teste, né? E no final, ali na última hora do teste, o Mitch Evans acelerou, fez volta rápida e ele fez o tempo de 1 minuto 24,474, né? Depois o Mitch Evans foi o Antônio Félix da Costa e o Sebastian Buemi, que também corre com o powertrain da Jaguar, então mostrando aí essa força da Jaguar. O que foi que aconteceu em relação ao incêndio, né? A gente teve o caso aí que o Robert Schwartzman, ele correu com o carro da DS Penske na sessão da manhã e ali durante a segunda hora da sessão, o carro dele deu uma pane na curva 11 e parou de funcionar. Então, teve uma bandeira vermelha, tiraram o carro dele de pista, o carro foi levado até o box da DS Penske e os engenheiros identificaram, os mecânicos os engenheiros, que a bateria estava muito quente. Então, eles retiraram essa bateria do carro do Schwartzman, né, do carro ali da DS Penske, e levaram até a garagem da WAE para ser avaliada pelos especialistas da WAE. O que aconteceu foi que a bateria estava lá, estava sendo analisada, enquanto isso aconteceu a sessão normalmente. Acabou a sessão da manhã,
né, teve uma pausa. Depois, quando os pilotos estavam se organizando para participar de uma coletiva de imprensa, soou um alarme de incêndio e eles saíram do prédio. E aí aconteceu o incêndio. O incêndio não se espalhou, o incêndio foi rapidamente controlado. Foi dentro da garagem ali da WAE. Teve um dos funcionários que foi levemente afetado por isso. Ele foi levado para o hospital só para uma checagem de precaução. Não teve que fazer nada demais. Foi liberado em pouco tempo, né? Foi mais por uma questão de segurança, mas a situação foi controlada. Mas, pelo que se sabe, essa bateria acabou pegando fogo, né? Eles podem ter feito algum teste, e esse teste para ver a bateria, esse teste acabou elevando ainda mais a temperatura da bateria. A gente não sabe, porque a Fórmula E não revelou detalhes do que aconteceu, mas a gente sabe que foi essa bateria que esquentou. E como acabou pegando fogo ali no box da WAE, eles acabaram perdendo alguns componentes desse fogo. A Mahindra foi bem prejudicada porque muitas peças do carro do Nick De Vries estavam lá com a WAE nesse momento, tanto que a Mahindra acabou ficando com um carro só. Então eles se revezaram no teste com o Eduardo Mortara e com o Nick De Vries nos dias seguintes aí do teste, né? Mas assim, quando acontece esse tipo de coisa, um monte de gente fala um monte de coisa, né? Não é comum acontecer isso de ter incêndio na bateria, do nada. A gente tem quase 10 anos de Fórmula E, é a primeira vez que isso acontece, né? Que acontece de, do nada, a bateria pegar fogo, né? A gente já teve alguns momentos onde teve um princípio de fogo ali, que foi rapidamente controlado, mas era em caso de acidente. Esse ano a gente teve o caso lá no Prix de Roma, teve aquele super acidente envolvendo diversos carros. O carro do BMI foi um dos mais afetados. Depois que ele já tinha saído do carro, começou um princípio de fogo ali, acho que foi, não sei se foi na parte dianteira ou traseira do carro, mas começou um pequeno fogo ali, que o Robin Fries, o outro piloto ali, pegou um extintor de incêndio que estava ali do lado da pista e apagou ali no carro dele. Rolou isso. Rolou também o pit stop, a recarga rápida. Eles fizeram uma simulação da recarga rápida, na verdade. Eles treinaram as paradas com os pilotos. Não tinha carregador para todas as equipes. Eram só 8 carregadores e são 11 equipes. E aí, depois que teve o incêndio, eles acabaram perdendo alguns desses carregadores no incêndio. Então, nos dias seguintes, as equipes só simularam as paradas de pit stop. No segundo dia de testes da Fórmula E, que era para ser o quarto, mas a Fórmula E suspendeu os testes de pista de quarta-feira por conta do que aconteceu na terça, para poder investigar, poder tirar as dúvidas e poder ajeitar as coisas. E na quinta-feira os pilotos voltaram para a pista. Uma sessão de 3 horas de manhã, uma sessão de 3 horas no período da tarde, né? Pegando os tempos gerais do dia, né? O Mitch Evans de novo fez o melhor tempo, seguido do Antônio Félix da Costa e o Eduardo Mortara, que apareceu ali surpreendendo, né? E depois ele teve o Robin Fries e o Pascal Wehrlein, né? O Robin Fries da Envision e o Pascal Wehrlein da Porsche, fechando aí esse top 5. Na sessão vespertina do teste, foi bem interessante de notar, assim, né? A gente viu uma certa briguinha de Porsche, de powertrain da Porsche, com o powertrain da Jaguar, tanto os pilotos da Envision quanto os pilotos da Andretti, pilotos ali da Porsche, ali brigando por posições mais pra frente. Mas a Porsche, assim como as outras equipes, estavam focando em coletas de dados, né? Que são muito importantes para que eles possam montar as estratégias deles, entender onde eles têm que atualizar o carro, pensar no que eles vão fazer para cada tipo de pista, porque a gente está chegando agora no inverno na Europa, então os pilotos eles passam muito tempo no simulador, né? Novembro, dezembro é muito frio, então eles como simulador, e a Fórmula E já começa em janeiro, né? Então é muito importante o que eles coletam na pista agora para poder ser usado nos planos que eles fazem no simulador e também para poder aplicar isso nas etapas do próximo ano. Mas a Gabriela Djoukova correu, foi bem legal de ver, né? Fazia um tempo que a gente não viu uma mulher aí correndo na pista da Fórmula E. Então foi bacana ela ter essa experiência, ela falou sobre nas redes sociais, a Porsche também falou bastante, e que a Fórmula E dê cada vez mais espaço para as mulheres, afinal de contas é uma categoria que já começou com 2 mulheres titulares na pista desde a primeira temporada, então acho que já faz um tempinho que a gente não tem uma mulher titular, eu espero que em breve a gente volte a ver uma mulher aí na posição titular na Fórmula E. Vale a pena destacar nesse segundo dia muito o trabalho da McLaren e o trabalho da Maserati. McLaren, apesar de não ter ficado nas primeiras posições de tempo, eles usaram muito os 2 pilotos, né, o Sam Bird e o Jake Hughes, para
justamente isso que eu falei, né, de coleta de dados. Deu para ouvir nos rádios, né, que os pilotos trocaram com os engenheiros, que eles estavam meio que cumprindo uma lista, né, uma lista que os engenheiros estavam pedindo de coisas para fazer na pista, e eles iam cumprindo essa lista, eles iam falando check, check ali, né, fechando o que os engenheiros estavam pedindo. A Maserati também começou um pouquinho tímida, mas a Maserati foi crescendo tanto no segundo quanto no terceiro dia. No terceiro dia teve a simulação de corrida, né? Mas a gente viu os tempos da Maserati subir, o de Jandarúvola até apareceu ali, figurou no top 10. A gente viu o Günther subindo bastante, mostrando essa força desse powertrain da Maserati, que é um powertrain que eles pegaram ali da DS e fizeram uma modificação, né? De acordo com o planejamento ali da Maserati. E vale a pena ficar de olho na Maserati também, né? Porque a gente viu como o Günther se recuperou da metade dessa temporada para frente. E nada impede que, se ele começar a temporada bem, ele não possa ser um problema ali nessa briga entre o pessoal que vai brigar aí pelo título, né? A ERT, sim, ERT, pra quem não entendeu, ERT é a NIO. A NIO mudou de nome, né? A equipe tá tendo alguns investimentos, e por conta dos investimentos recentes que eles tiveram, a NIO não chama mais NIO, né? Lembrando que eles entraram na Fórmula E desde a primeira temporada como China Racing, depois virou NIO, e agora a NIO saiu, e nós temos a ERT, ou em inglês, né, ERT, Fórmula E Team, que é a equipe do Sérgio Sete Câmara e do Dan Tickton. Assim como na pré-temporada anterior, eles tiveram muitos problemas. Para quem não lembra, na pré-temporada de dezembro de 2022, o carro da NIO teve dia que não largou, não funcionou, foi um monte de problema, enfim, não foi muito boa a pré-temporada da NIO lá em dezembro de 2022, e o mesmo vale para a RT agora, né, com seu novo nome. Eles tiveram muitos problemas com o carro, o Sérgio Sete Câmara principalmente, não conseguiu andar muito na pista. O Tickton andou, mas o carro estava muito, muito, muito lento, ele reclamou muito na rádio, mas assim, foi bem complicado, a RT não conseguiu aproveitar muito da pré-temporada, né? Então eles vão ter que correr atrás do prejuízo aí no simulador antes da temporada começar. No último dia de pré-temporada, eu adoro que teve simulação de corrida, eu adoro quando tem simulação de corrida, e foi muito legal que foi a primeira vez que a Fórmula E abriu a pré-temporada para o público. Foram algumas pessoas conferir ali a pré-temporada, de algumas crianças. Por conta do que aconteceu na terça-feira, para poder otimizar o tempo, eles fizeram um pouquinho diferente sexta-feira, então não foi uma sessão da manhã e uma sessão da tarde, né? A imprensa dividiu assim, mas a pista ficou aberta o dia inteiro, das 8 da manhã, das 8, 8 e meia da manhã até as 6 e meia da tarde, mais ou menos. A pista ficou aberta para que as equipes pudessem usar quando quisessem, para tentar dar uma compensada nesse tempo perdido, né? A partir da manhã teve a simulação de corrida, e nessa simulação de corrida, quem venceu foi o Robin Frijns. E a Envision tem o powertrain da Jaguar, e a Envision é a atual campeã por equipes, né? O Jake Dennis foi o campeão individual, né? Foi o piloto campeão da nona temporada, mas a equipe vencedora da nona temporada foi a Envision. E ela tá com 2 pilotos muito bons, então muitas vezes o pessoal fica muito de olho na briga de Porsche e Andretti, né? E acaba esquecendo um pouco da Envision. Acaba esquecendo, né? Fica essa briga Porsche, Andretti e Jaguar, né? Quase que eu esqueci da Jaguar, mas assim. Fala muito de Jake Dennis, fala muito de Rich Evans, de Nick Cassidy, de Pascal Wehrlein, que foi quem brigou pelo título esse ano, e faz sentido. Mas a gente não pode descartar a força da Envision para essa próxima temporada. Vale a pena ficar aí de olho no que a Envision pode entregar. A parte da manhã, ela foi dividida pela corrida rápida, que teve 27 voltas, e depois os pilotos ficaram dando voltas e fazendo os testes, né? Durante essa prova aí de 27 voltas, teve a simulação de bandeira amarela, de safety car, e o Robin Frijns ganhou, né, essa simulação de corrida, seguido do Mitch Evans, da Jaguar, e do Antônio Félix da Costa, da Porsche, né? Depois disso, os pilotos voltaram para os boxes, ficou um tempo sem atividade na pista. Eles voltaram a dar voltas rápidas. O Maximilian Günther chegou a fazer um tempo muito bom. O Nick Cassidy foi lá e bateu o tempo dele, fez 1:24.617 na manhã. E, né, o Nick Cassidy foi muito regular nesse último dia
nas voltas rápidas que ele deu. Na parte da tarde aconteceu novamente cada equipe seguindo seu cronograma de teste, coletando dados, e aí a gente viu alguns pilotos dando voltas rápidas, outros sendo mais cautelosos, dando uma estudada nos pneus ali, né? Então cada um seguindo o seu próprio cronograma, mas claro que aí sempre no final dos testes fica marcado quem faz as voltas mais rápidas, então tem sim alguns momentos ao longo do dia em que os pilotos fazem volta lançada, fazem stints rápidas e vão tentando marcar o melhor tempo que eles podem com o carro. A gente viu na questão das voltas rápidas, né? O Nick Cassidy da Jaguar se destacando aí. Então a gente teve o Mitch Evans fazendo as voltas mais rápidas no primeiro e no segundo dia de ação em pista, e no último dia de ação em pista, quem fez esse melhor tempo foi o Nick Cassidy, né? Vou até olhar aqui, o Nick Cassidy, ele fez um tempo de 1:24.617. Maximilian Ginter ficou em segundo na sexta-feira, um tempo de 1:24.658. O Mitch Evans, da Jaguar, com 1:24.703. O Robin Fries com 1:24.710. E o Pascal Wehrlein com 1:24.747. Então a gente tá vendo aí a Envision aparecendo, a Maserati aparecendo, a Porsche aparecendo, tá? O Jake Dennis, ele apesar de não estar, né, entre os que fez o tempo mais rápido de todas as sessões, ele não figurou ali em cima, na sexta-feira mesmo, ele ficou na nona posição, com o tempo de 1:24.848. Ele, diversos momentos ao longo da sessão, ele liderou as sessões, então não quer dizer que tenha uma coisa errada com o Jake Dennis. Pelo contrário, ele está sendo muito rápido também. O Andretti anda com o powertrain da Porsche, vale a pena lembrar. E é interessante a gente observar que praticamente, acho que da primeira à 13ª posição, né, dos pilotos aí de sexta-feira, todo mundo andou na casa de 1:24, né? Então a diferença de tempo entre os carros é muito pequena mesmo. Tudo pode acontecer. A gente vai ter agora essa questão do pit stop. O pit stop ele não vai acontecer em todas as corridas, eu já falei no vídeo anterior sobre isso, teve mudança no regulamento. Como é uma novidade, provavelmente esse pit stop vai acontecer em 5 corridas da temporada que vem. Tendo pit stop, também vai ter o modo ataque não vai sair mesmo com pit stop. Os pilotos só vão poder ativar o modo ataque depois de ter feito pit stop. Então as equipes vão ter que trabalhar muita estratégia, vai ter que ter muito jogo de equipe, vai ser muito legal de ver como as equipes vão se organizar estrategicamente para as pistas. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de comprar seu ingresso para o Clique de São Paulo. Vou ficar aqui na torcida, vamos torcer para que dê tudo certo na organização. É muito importante que a gente tenha cada vez mais corridas aqui em São Paulo, mais corridas aqui no Brasil. E eu espero que quem pegar a organização cuide com carinho, sabe? Cuide com carinho do produto da Fórmula E, cuide com carinho do público que vai assistir a categoria. As pessoas estão indo para curtir um evento, então que as coisas sejam bem planejadas e que as pessoas não passem sufoco na etapa do ano que vem, né? Espero também que vocês tenham gostado do conteúdo aí sobre a pré-temporada. Não trouxe detalhes aqui no vídeo, porque tá tudo no site, os detalhes. E eu que fico aqui falando tempo de todo mundo, não vai adiantar muita coisa. Então eu fiz um apanhadinho geral do que aconteceu, dos principais acontecimentos. Mas os detalhes de tempo, hora por hora, sessão por sessão, tá tudo no site, bonitinho para vocês. O link vai estar aqui na descrição também. Não deixa de conferir. Eu agradeço demais pelo apoio de vocês aqui, eu trabalho do Interfórmulas. E é isso, se inscreva aqui no canal, acompanhe as atividades do Interfórmulas nas redes sociais. Muita coisa atualizada pelas redes sociais, até antes do site. Então acompanhe aí o multiverso do Entre Fórmulas. E desde já agradeço pelo apoio de todos vocês. E até um próximo vídeo.